Alô, Gandaia Alvinegra! Vamos hoje ter mais um Vasculhando Breguesso para relembrar fatos históricos, fatos marcantes que marcaram a história do nosso alvinegro de Porangabuçu. E nada mais oportuno do que estar vestido com a primeira camisa, rememorando o primeiro uniforme do Ceará, com o nosso Rio Branco, cores roxo e branca, para a gente falar um pouco de história. E hoje o Vasculhando Breguesso vai viajar para o ano de 2009. Às vésperas de uma Série B, nada melhor do que lembrar aquele acesso maravilhoso, fantástico, de muita superação que aconteceu naquele ano, em que existiu uma sintonia muito forte entre torcida e clube e time de futebol. Aquela Série B que começou de uma maneira desastrosa, o Ceará era o lanterna até a sexta rodada, até que chegou o PC Guzmão, treinador que ao final da competição conseguiu o acesso. PC Guzmão que deu uma cara nova ao elenco, deu uma cara nova, deu uma motivação, formou aquele tão famoso trio de ferro na volância, com Marcos, Michel e Heleno, e aos poucos o Ceará foi ganhando corpo na competição. O time foi se encaixando, o time foi se fortalecendo, e aí foi dando pinta de que conseguiria o tão sonhado acesso. Eu queria relembrar de 4 jogos marcantes naquele ano. Um Ceará e Vasco que teve no Rio de Janeiro, que para mim foi onde a gente conseguiu ratificar que a gente conseguiria realmente conseguir esse acesso. E foi feito isso. 2-0 no Maracanã, uma pressão enorme que o Vasco impunha naquele jogo, mas com gols de Wellington Amorim e Mota, a gente se sagrou vitorioso e ali já estaria na 21ª rodada, pouco mais da metade do campeonato, e o Ceará foi se confirmando como postulante ao acesso. Outro jogo que eu gostaria de destacar foi Ceará e Guarani no Castelão, um jogo magnífico, que teve como também protagonista, além dos dois times que fizeram um grande jogo e empataram 2-2, foram os apagões, Um jogo que tínhamos mais de 56 mil pessoas no estádio, torcida pulsando, o Castelão, tremendo. O Ceará saiu atrás do marcador, conseguiu empate 1 minuto depois, até que veio o primeiro apagão, quando o Ceará estava pressionando em busca da virada. E da volta do primeiro apagão, o Ceará acabou tomando o segundo gol. E aí, com muita superação, e esta para mim é a palavra mais que se encaixa para aquele time, para aquele campeonato, que é superação. Superação em ter vencido o Vasco no Maracanã lotado, no Maracanã onde o Vasco era muito forte, onde o Vasco não perdia, Maracanã para buscar resultados, mesmo que fosse um empate, quando a situação parecia adversa, e conseguimos buscar um empate naquele jogo, de muitos contratempos, principalmente com os apagões, e aí o Ceará conseguiu frear também um adversário direto ao acesso, que era o Guarani. Outro jogo que não podemos esquecer de maneira alguma foi aquele Ceará e Brasiliense, no Castelão também, onde o Ceará venceu 2-1 no apagar das luzes com o gol do Carrasco. O Ceará vencia aquele jogo 1-0, o jogo parecia tranquilo, parecia que o Ceará conseguiria o segundo gol de maneira natural, e com a falha defensiva, já chegando ao final da partida, eu acredito que depois dos 40 já do segundo tempo, um banho de água fria na torcida alvinegra. Na tentativa de recuo, acabou existindo um gol contra, e assim o Brasiliense empatou. E quando todos não imaginavam que pudesse vir a vitória, ele, predestinado, ele, o homem que a gente pode sempre e podia sempre confiar, Carrasco, que não entrava muito em campo, mas que deixou sua marca ainda naquela Série B, foi lá e de cabeça, no cruzamento do boiadeiro, fez o segundo gol, fazendo a festa da nação alvinegra, o que nos motivou, nos reanimou e nos deixou ainda mais vivos pelo acesso. E o jogo para coroar, que foi a cereja do bolo daquele campeonato tão tenso, tão maravilhoso, tão alucinante, foi o jogo do acesso. Penúltima rodada, 37ª rodada, Ceará e Ponte Preta, no Moisés Lucarelli,
um jogo de muita expectativa, de muita tensão, e o Ceará abriu o marcador, um gol contra, né? O jogador da Ponte Preta acabou fazendo. Ponte Preta empatou, que nos deixou mais uma vez naquele momento de tensão, mas como não podia faltar a superação. E numa jogada de escanteio, o Fabrício foi lá de cabeça, fez a festa da torcida alvinegra que se fazia presente no Moisés Lucarelli, né, que se fez presente no Moisés Lucarelli, e de toda a nação que estava na capital cearense e em todo o estado do Ceará. Aquele segundo gol que fez com que depois de 16 anos a gente retornasse à elite do futebol brasileiro. Explodiu, foi uma festa magnífica no estado. A capital cearense ficou tomada, quem não lembra daquilo, a chegada dos jogadores no aeroporto, uma coisa alucinante. Antes do acesso ser confirmado, matérias nacionais, Esporte Espetacular, pontuavam já a torcida alvinegra, as festas que fazíamos, sempre com mais de 50 mil no Castelão, sempre o estádio lotado. E aí fomos coroados com esse acesso. Os jogadores impressionados quando chegaram aqui. Foi relato do nosso querido Fábio Vinal na live que tivemos com ele. Foi relato do Arlindo Maracanã, quando chegaram e viram aquele mar preto e branco no Castelão. E muitos ficaram assim, boquiabertos, não acreditavam naquilo. Eu me fiz presente lá no aeroporto, a avenida do aeroporto que ficou tomada, festa na Avenida João Pessoa à noite, e tomou a madrugada. Então, o Vasco